Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Érica Vale. Hoje a gente vai dar sequência ao nosso conhecimento sobre artes, né? E a expressão artística da vez é o cinema. Quem nunca, né, gente? Quem gosta de cinema aí, certo? Então, o que é que a gente vai saber nesse capítulo? A gente vai entender um pouco da história do cinema e como ele possui elementos que são diferentes dos outros tipos de expressão artística, tá bom? Então, entender o que é o cinema, como é que é feito, como é que é basicamente feito a questão dos filmes, como que são organizados, né? Não é simplesmente você colocar uma câmera lá e colocar para gravar que as pessoas vão agir naturalmente. Não, tá, gente? Então, o cinema faz parte e ele une muitos outros tipos de expressão artística que a gente vai entender e vai ver um pouquinho nesse capítulo, ok? Então, assim, primeiro um elemento que acontece que a gente não sabe que existe lá antes de começar a gravar alguma coisa, certo? Existe toda uma preparação e alguns elementos que estão presentes durante a realização dessa peça cinematográfica, né? Então, hoje em dia, a indústria do cinema, ela é muito forte, ela movimenta milhões de dólares, certo? Então, assim, o livro da gente traz aí alguns elementos bacanas que é para a gente entender como é que se dá todo o processo de filmagem, certo? Apresenta logo aí na primeira nas primeiras páginas, a claquete, né, gente? A claquete, eu acho que vocês já devem ter visto esse elementozinho aqui em algum lugar, tantos emojis, né? Aí tem também alguns filmes que vocês porventura possam ter visto. Então, o que é a claquete? Ela serve para quê? Gente, a claquete é nada mais nada menos do que um quadro que contém informações referentes ao filme, a obra audiovisual, como está aí no livro de vocês, tá certo? Então, ela sempre está ali para o filme, ao contrário do que aparece para a gente vê o filme, ele acontece, né? Não tem interrupções, a não ser quando a gente assiste o filme na TV, que aí existem as pausas para os intervalos. Mas no cinema, no geral, você não percebe as transições de uma cena para outra, né? Mas isso acontece durante o processo de filmagem, que é quando o diretor ele fala ação. Aí você tem lá a presença da claquete para dizer qual a cena, qual é a obra, quem são os atores, qual é o diretor, qual é o dia que está sendo gravado aquela cena, né? Isso tudo vai ser ao final da filmagem de todas as cenas. Eles mandam para um lugar, de uma ilha de produção, né? E aí lá as pessoas encarregadas, os técnicos encarregados, eles juntam todas as cenas e aí o filme aparece do jeito que a gente vê no cinema, né? Então a claquete, ela traz aí as informações essenciais para que a obra ela seja filmada. Então as cenas podem ser gravadas fora de ordem, pode vir um filme tem começo, meio e fim, eles podem decidir gravar primeiro o fim, ou então uma parte que esteja no meio, certo? Então tem toda, não importa a sequência que ele é gravado, vai depender de outros fatores também, tá? Então o ritual da claquete, basicamente, ela tem três funções principais. Visualmente, a claquete identifica o número da tomada e a produção para o laboratório, exatamente para a ilha de montagem que eu falei, certo? Sonoramente, a voz do operador identifica a trilha para o pessoal da transferência do som. Então, a cena tal, a quarto, sala, ação, certo? Então, quando a pessoa que está segurando a claquete, ele tem essa função também de vocalizar. Quando o som e imagem são processados separadamente e precisam ser sincronizados, o fechamento da claquete fornece um quadro de imagens exato
ao qual se deve alinhar o seu ruído na trilha gravada, certo? Então, isso é uma questão mais técnica, tá? Em uma produção audiovisual, o momento da montagem do som com a imagem leva em consideração o ponto em que as duas partes da claquete se unem. A utilização está diretamente ligada ao roteiro, né, gente? A gente sabe que o roteiro, ele é parte fundamental durante a idealização de um projeto audiovisual, seja ele artístico, né, seja ele teatral, seja ele cinematográfico, tá bom? Então, sempre tem um roteiro a seguir. Algumas informações podem ser fixas em muitas cenas. Olha as informações que precisam estar lá na claquete. A produção, que é o nome do filme, da novela ou da série, tá certo? O diretor, que é o nome do diretor, precisa estar lá, né? Esses dois itens, eles precisam necessariamente estar presentes lá na claquete, certo? Aí existem as outras informações que mudam. Por quê? Porque as cenas, uma cena, digamos, um herói tá na rua, certo? A outra cena o herói tá, ou a heroína tá em outro espaço, aí vai ter lá. Verificar no roteiro qual é o número da cena a ser gravada, até porque existe um número de cenas, né? Antes a gente vê toda, e mais uma vez, a gente vê toda uma sequência, mas antes do filme chegar até nós, daquele jeito, ele passa por todo esse processo, tá? Aí vem outra informação, o plano, a tomada e a data. O que é o plano? É o número do plano a ser gravado, a tomada, identifica a ordem numérica, né? E a data a qual foi realizada aquela cena, certo? Então, a claquete, ela tem função fundamental para identificar e para levar as informações necessárias, principalmente na hora da montagem dos filmes, certo? Na ilha de edição. Vamos lá. Conhecer um pouco da história do cinema. A palavra cinema é uma abreviação de cinematografia, termo que deriva do francês cinématographe, certo? Cinématographe. Resulta na junção de duas palavras gregas, kinema, que significa movimento, e grafém, que quer dizer desenho, certo? A gente tem aí essa informação importante. O cinema é uma forma de comunicação moderna e sua principal característica é reproduzir a imagem em movimento. Ó, uma coisa interessante é isso. Já ouviram falar dos irmãos Lumière, né? Os irmãos Lumière, gente, eles foram os responsáveis por desbravar, né, o mundo do cinema lá em 1895. Tem um chão aí, tem um tempão, certo? Então, o primeiro conjunto de imagens que foi levado a público foi o quê? A chegada de um trem à estação, que foi justamente umas imagens, um conjunto de imagens gravados pelos irmãos Lumière, que simulavam, né, que tinha gravado lá um trem chegando na estação. Imagina aí o pessoal que nunca tinha visto aquilo ali na vida, né? Você tá na sala lá, todo mundo bem sentado, e de repente uma tela enorme na tua frente e tu vê um trem se aproximando assim. Poxa vida, imagine aí que o pessoal ficou muito, né, desesperado, certo? Então o pessoal ficou com medo, mas isso mostra como o cinema ele tem esse poder, né? E hoje em dia a gente já sabe que tem o cinema 3D, né? O 4D, que a gente coloca aqueles óculos e tudo. E quem não era acostumado acaba vendo tomadas lá em terceira dimensão, em quarta dimensão. Hoje em dia já existem cinemas que possibilitam você a sentir o cheiro, né? A sentir gotículas de água caindo, independente da cena, certo? Então é muito interessante aí, isso tudo foi um processo de modernização do cinema, mas os irmãos Lumière, lá em 1895, foram os primeiros responsáveis, né, que a gente tem registro de história, a levarem essas inovações para o grande público, né, para deixar com que isso fosse uma grande transformação aí, uma grande inovação que entrou, tanto é que entrou na história. Fábrica de recriar vidas. Aí, os franceses Auguste e Louis
Lumière são conhecidos até os dias atuais como os pais do cinema. Em 1895, eles criaram a primeira película da história da arte cinematográfica, ao colocar sua câmera na porta de uma fábrica e filmar trabalhadores saindo dela. O objetivo era reproduzir um aspecto do dia a dia, porém essa atitude revolucionou nossa sociedade, impactando os cidadãos daquele período. Os jornais da época descreveram essa invenção como a máquina de recriar vida, né? Então, assim, e todos ficaram fascinados com a possibilidade de registrar um fragmento de realidade por meio de imagens em movimento. Gente, nessa época, né, os registros do dia a dia, eles eram constantes. Depois que os irmãos Lumière começaram a filmar, né, as pessoas andando nas ruas e tudo, então já começou a se criar um padrão, certo? Embora já existisse o teatro, certo? Mas isso aí já é outra história, tá bom? Então, os primeiros filmes reproduziam cenas do cotidiano, que aos poucos deixaram de ser interessantes, pois não contavam uma história, né? Imagina você lá assistindo um filme, mas só o pessoal passando, só aquela cena das pessoas passando, aí não tinha, aí pronto, acabava. Aí vai ficando chato e tudo, né? Assim, os irmãos Lumière deram origem aos primeiros documentários e aos noticiários, mas o cinema, como um espetáculo que seguisse o modelo do teatro, só foi possível com Georges Méliès, que além de filmar documentários atuais para a época, criou as primeiras películas que ultrapassavam a marca de 15 minutos. Méliès recriou no cinema personagens históricos como Joana d'Arc, e personagens de romance como Robinson Crusoe e Gulliver. Ainda produziu histórias fantásticas e sendo creditada a ele a filmagem e a direção dos primeiros filmes de ficção científica, como A Viagem à Lua e Viagem Impossível. Para produzir esses filmes, ele utilizou maquetes e diferentes truques visuais. Olha aí o salto que o cinema já deu, né? Então, a gente já tinha os irmãos Lumière que gravavam as cenas do dia a dia. Aí o público já não achava aquilo mais interessante. Então, o Jorge Méliès ele chegou com uma ideia nova e já trouxe a ideia, não, vamos criar histórias, vamos filmar uma pequena narrativa, certo? Então, esse cara também foi um grande gênio do cinema, certo? Então, gravem esses nomes aí, os irmãos Lumière e Jorge Méliès, ok? Então, a gente tem o entendimento do processo de industrialização do cinema, que é o quê? A fábrica de ilusões, como ficou conhecido, né? É lá no início do século XX, então houve um boom da indústria cinematográfica, especialmente lá em Hollywood, nos Estados Unidos. Né? Os grandes cinemas, os grandes estúdios, eles começaram a investir pesado em contratar atores, em receber propostas de filmes, né? Então, a gente tem uma produção no início do século XX maciça, uma produção grande de grandes clássicos do cinema que são considerados até hoje, certo? Então, foi nessa época que surgiram a Universal, a Paramount, a Warner, a Fox e a Metro, né? Que é a Metro-Goldwyn-Mayer, são consideradas as pioneiras, as indústrias pioneiras, as primeiras, as que começaram a partir de 1907, início do século XX aí, para a nossa alegria, certo? Então, sabendo disso, gente, a gente vai entender agora como é que se dá um pouco da linguagem cinematográfica, como eu disse para vocês. Para a gente que é telespectador, a gente assiste, né? A gente vê aquilo como uma diversão, mas existe todo um grupo de profissionais, grande em sua maioria, principalmente agora, na modernidade, que os filmes eles movimentam uma indústria milionária, gente. E Hollywood é uma indústria milionária, né? Então, assim, vamos lá. Ó. Em princípio, a técnica empregada na realização de filmes era muito simples e era semelhante ao teatro, né? Envolvia poucas pessoas, por mais que tivessem algumas produções do teatro, tivessem 20, 30 pessoas, né? Naquela época, quando o cinema começou a aparecer, também era muito parecida com o teatro, né? Só que aí o que é que aconteceu? Alguns
algumas pessoas inovadoras começaram a ver possibilidades, né? Foi aí que começou a surgir o aprimoramento das câmeras de filmagem e tal, né? Então a gente tem o David Griffith, que foi um dos precursores do cinema moderno, que é precursor, uma daquelas pessoas que chegou na frente, né? Do cinema moderno, criou bases de uma nova linguagem especificamente cinematográfica. Por exemplo, ele inventou o flashback. Vamos lá. O que é um flashback, Érica? Digamos, você está assistindo um filme lá e tem uma parte que a heroína ela tá lembrando de um tempo. Acontece muito, por exemplo, na Capitã Marvel, certo? Quem assistiu a Capitã Marvel vai lembrar. A Capitã Marvel tá se lembrando lá, o filme, ela perdeu a memória, né? Então, aos poucos, ela vai lembrando. Então, o filme, ele mostra a Capitã Marvel lá, tentando se lembrar do passado dela. E aí, as cenas do passado dela aparecem. Depois, elas voltam de novo para o presente, certo? Então, isso é um flashback. O filme, ele tem um roteiro, uma linha de tempo, e aí esse flashback, ele permite que as pessoas conheçam o que aconteceu no passado, né, daqueles personagens, às vezes para o futuro também, ok? Então, essa técnica chamada flashback foi inventada pelo David Griffith, ok? Então, assim, então mudou bastante. Então, a gente pode dizer que eles começaram a gente pode comparar com os efeitos especiais, quando a animação gráfica começou a aparecer nos filmes, né? Então, existe aqueles filmes que você, nossa, que efeito pobre, que efeito feio, parece que né, mal feito e tudo, né? Mas hoje em dia a indústria dos efeitos especiais ela melhorou demais, ok? Então vamos lá. Tem uns aspectos aí muito importantes também que foram pensados justamente para que o espectador ele pudesse estar dentro da cena, entender melhor o filme. A cena, né? Que são os trechos de uma ação contínua, uma ação. Durante o filme você vai vendo várias cenas. O enquadramento, né? Enquadramento é o quê? É justamente o que você tem pela visão do personagem, né? Às vezes tem você consegue ver só o rosto da pessoa. Aí outra cena você consegue ver a pessoa de longe, certo? Então esse é o enquadramento. A gente tem o campo. Então, o que é o campo? É tudo que está visualmente na imagem, quer dizer, tá os personagens, tá o carro que está dentro do cenário, tem os acessórios, por exemplo, o Capitão América com o seu escudo, né? Tá lutando lá e tal, ok? Então, a gente tem essas sequências aí, esses elementos indispensáveis, na verdade, tá? A gente tem aí os planos, né? A cena filmada com maior distância do objeto, como vocês podem ver aqui no livro, e a cena filmada de perto, quer dizer, o close, que você percebe as expressões dos personagens melhor, tá? Então, assim, a gente tem esses elementos que são muito importantes. Temos o plano geral, certo? Que é esse que a gente falou, que você consegue ver uma rua completa com as pessoas passando de longe, né? E a gente consegue ver também o plano. Tem um plano sequencial, tem um plano americano, certo? Que é aquele plano que enquadram as pessoas do joelho para cima. A gente pode ver aqui nessa figura do pôster do filme Harry Potter. O plano sequencial, que é uma filmagem de um só plano, não há cortes e a ação é contínua, certo? O close, que é aquele quando você vê diretamente o rosto dos personagens, né? Então, do ombro para cima, daqui para cima. Isso acontece muito nos filmes, a gente vê muito. E o plano detalhe, né? Por exemplo, de repente um personagem tá lá, tá aparecendo ele segurando uma máquina fotográfica. Aí a câmera vai direto na máquina fotográfica, certo? Então, isso é um plano detalhe. A gente pode chamar de plano detalhe. Ok, pessoal? Então, a gente entende aí como o cinema ele é essencial para que a gente possa se divertir,
né? Além de tudo, ele é uma indústria que move milhões de dólares ao redor do mundo. Então, a gente não tem só o cinema, a indústria do cinema norte-americana, tá, gente? Existe a indústria do cinema francês, chinês, japonês, tá certo? Então, o mundo todo, claro que uns produzem menos que os outros, né? Vamos ver a realidade de cada país, tá bom? Mas a indústria do cinema, ela é enorme e ela é muito abrangente e a gente ainda tá experimentando aí umas novas emoções, né? Que virão e tem o cinema 3D, cinema 4D, cinema 5D, entendeu? E eu acredito que a gente vai experimentar outras sensações também muito em breve, como as sensações transportadas do cinema para os videogames. Mas isso é outra aula que a gente vai falar. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem bem, tchau, tchau.